Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Métodos Matemáticos para Engenharia. Nesse vídeo aqui nós vamos adentrar o tópico 1.4, onde apresentaremos as funções trigonométricas e hiperbólicas no contexto dos números complexos. As funções trigonométricas, gente, principalmente, elas vão desempenhar um papel muito importante aqui na disciplina. Eu diria que 80% das aplicações que veremos da agora para frente vão usar senos e cossenos nessas aplicações. Então, é muito importante que você entenda bem essas funções, esteja antenado aí nas propriedades que já foram vistas por reais, elas continuam válidas aqui também, e aqui nós veremos outras formas, inclusive, de representar funções trigonométricas e também hiperbólicas, que assim, a gente usa menos na disciplina, mas também são importantes, num contexto complexo. Então, nesse vídeo aqui especificamente, nós abordaremos as funções trigonométricas seno e cosseno, porque elas são as mais importantes, e aí faremos esses dois exemplos, o exemplo 10 e o exemplo 11. Ô, professor, por que você não vai falar da tangente no contexto de números complexos? Porque a tangente ela é derivada do seno e do cosseno, ela vai ser o seno de um valor sobre o cosseno desse mesmo valor. Você tem a secante, cossecante, tudo isso é definido de maneira análoga ao que você faz lá nos reais, certo? A diferença é que aqui vai aparecer a parte complexa, o IZ ali. Então, assim, a gente tem essa diferençazinha, tá certo? Então, gente, funções trigonométricas seno e cosseno. Então, dado um número complexo, z igual a x mais y, definimos o seno de z como sendo e elevado a iz menos e elevado a menos iz sobre 2i. E o cosseno é dado por e elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre 2. Tá certo? Então essas são as definições que nós temos do seno e do cosseno. Aí os exemplos 10 e 11 não vão trazer para nós assim nenhuma novidade, certo? Vou colocar logo os dois aqui, vou lê-los e aí a gente vai ali para o quadro respondendo, certo? Então, mostre que e elevado a iπ sobre 6 menos e elevado a menos iπ sobre 6 sobre 2i dá meio. Se você olhar bem, isso aqui significa o quê? Que eu estou calculando o seno de π sobre 6. Ó. Peguei o π sobre 6 e joguei nessa forma. O que eu espero que dê esse valor? Que seja compatível com o que a gente aprendeu em R. Dê quanto? Π sobre 6 é 30 graus. Então a gente espera que dê meio. Tá certo? E no segundo exemplo aqui, o exemplo 11, nós vamos mostrar que a derivada do seno de z é cosseno de z, igual para os reais. Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. E aí tem outras derivadas aí, continuam valendo as regras que nós vimos lá. Agora nós vamos repassar aqui para os complexos, só para a título de mais de confiar. Claro que talvez nem tudo que funcione lá nos reais, ou melhor, algumas coisas aqui dos complexos podem ser que não funcionem lá nos reais, mas de modo geral, as propriedades que nós conhecemos dos números reais acabam, em boa parte delas, funcionando aqui para os complexos, certo? Claro que eu falo em boa parte porque o complexo entra a questão da raiz de menos 1, que não está definido nos reais, então assim, a gente tem que ir com o pé no chão, tá certo? Então, gente, vamos aqui para o quadro para a gente estar resolvendo essa questão. Então, ó, nós temos aqui o seguinte, as funções trigonométricas, está aqui a definição, seno de z é elevado a iz, menos é elevado a menos iz sobre 2i, e cosseno de z é elevado a iz mais é elevado a menos iz sobre 2. Primeiro exemplo, mostrar que isso aqui de fato vale meio. Claro que observe que isso aqui, na verdade, é o seno de π sobre 6. Esse π sobre 6 é 30 graus. O que a gente espera? Que o seno de π sobre 6 seja meio de fato. Tá certo? Porém, a gente vai fazer a conta usando as definições que nós temos, trazer isso aqui para a forma de seno e cosseno para os reais, entendeu? E aí lá a gente vai usar isso aqui, certo? Então, gente, ó, parece um exercício meio redundante, mas é bom a gente fazer essa coisa para a gente ver que está valendo ainda os valores de seno e cosseno que a gente sabe, para os reais, Então, ó, temos aqui. Então, ó, e elevado a iπ sobre 6 menos e elevado a menos iπ sobre 6 sobre 2i é o quê? É o cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6, menos. Vou abrir um parêntese porque tem esse sinal de menos aqui. Aqui vai ser o cosseno de menos π sobre 6 mais i seno de menos π
sobre 6, certo? Tudo isso sobre 2i. Então, continuando aqui, nós temos o seguinte, ó. Vamos usar as propriedades do seno e do cosseno com relação aos sinais. O cosseno de um valor negativo é igual ao cosseno do valor positivo, ao passo que o seno você traz o sinal aqui para fora, né? Lembrando, seno de menos alfa é menos seno de alfa, ao passo que o cosseno de menos alfa é o cosseno de alfa, ou seja, o sinal no cosseno ele morre e tem um seno, ele sai para fora. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Cosseno, né, de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6, né, aqui nessa parte. Aí aqui dentro do parênteses eu vou ajustar esses sinais. Então vai ficar o cosseno de π sobre 6 mais, ou no caso menos, né, o seno de π sobre 6. Tudo isto sobre 2i. O que acontece aqui, ó, gente? Você vai perceber que vai dar isso aqui, ó. Cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6 menos cosseno de π sobre 6 mais seno de π sobre 6. Ah, tem o i, né? Aqui tem o izinho, esqueci de colocar, tá aqui também. Sobre, tudo isso sobre 2i. Aqui nós vamos cortar esse cara com esse. Ficou o quê? I seno de π sobre 6, i mais i seno de π sobre 6, ou seja, ficou 2i seno de π sobre 6 sobre 2i, né? Então, i mais, ou i seno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6, vai somar os dois, vai ficar 2, sobre 2i, você corta, de fato, deu o quê? O seno de π sobre 6, que vale o quê? 1 sobre 2, tá certo? Então, mesmo, né, a gente colocando π sobre 6 aqui, considerando a variável z, obviamente o valor é o mesmo que considerando a variável r, certo? Aí fizemos essas continhas aí para verificar isso. Agora vamos a outro exercício interessante, é mostrar que a derivada do seno de z, escrito na forma complexa, é o cosseno de z, ou seja, está valendo também, né, as derivadas, beleza? Então aqui, ó, gente, ó. Claro que sempre a gente tem que usar essa definição, né? Então, ó, temos que. Então, gente, ó, d dz de seno de z é o quê? D dz de quem? Vou escrever o seno. E elevado a iz menos e elevado a menos iz sobre 2i. Aqui nós temos a derivada da exponencial. Essa aí segue a mesma regra que a derivada de x. Por exemplo, quando eu tenho assim, ó, y igual a e elevado a ax. Eu estou derivando y em relação a x, ó, dy dx, vai ser o quê? Esse a desce, a e elevado a ax. A mesma ideia aqui. Então, nós vamos descer aqui o i, né? Então, isso aqui vai ser o quê? I é elevado a iz menos i é elevado a menos i z sobre 2i. Então, nós temos aqui o quê? Vai ficar i é elevado a iz mais i é elevado a menos iz, certo? Porque menos com menos dá mais, sobre 2i. Botando o i aqui em cima em evidência, nós vamos ter i é elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre 2i, corta o i daqui com o i daqui, fica e elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre 2, que é exatamente o cosseno de z, certo? Aí você pode ir brincando, né, com outras funções, né, trigonométricas definidas na forma complexa para ver que bate as coisas que você sabe lá para os reais, tá certo? É importante, aqui a gente está fazendo um recorte, porque a gente precisa basicamente do seno e do cosseno, certo? Dentre as funções trigonométricas. Então eu coloquei basicamente as duas, mas aí você tem a tangente, na forma trigonométrica você vai ter cotangente, cosseno, todas as funções que você trabalha nos reais, você vai ter a versão complexa e fórmulas como derivadas, algumas regras como comutatividade, associatividade, por exemplo, de soma, isso aí continua tudo válido aqui nos complexos. Tá certo? Então vamos aqui para o material.
Ver se tem alguma informação adicional, acredito que sim, vai ter uma informação muito legal aqui, né? Então, ó, no exemplo 10, né, temos aqui a seguinte solução. Basicamente, joguei na forma polar ampliada, né? E aí, o que é que acontece? Basicamente, aqui só substituição do π sobre 6, substituição do menos π sobre 6, ajeitei aqui os sinais, né? Esse aqui, ele acaba sumindo, esse aqui sai para fora, né? Uma vez cosseno é par, né? Tem a ver com isso, esses sinais, e o seno é ímpar, então o sinal do seno sai, o sinal do cosseno, ele, né, é desconsiderado. Aí a gente faz o joguinho de sinal, tudo direitinho, corta, chega nessa parte aqui, ó, 2i seno de π sobre 6 sobre 2i, vai ficar só o seno de π sobre 6, que é 1 sobre 2, que era como a gente já esperava, tá certo? E aí, nós temos aqui a questão da derivada do seno de z ser também cosseno de z, assim como a derivada de seno de x é cosseno de x lá nos reais. Então, vamos aqui, ó, d dz seno de z é d dz desse carinha aqui, que é o seno, a definição dele, pronto. Aí vamos derivar isso como a gente deriva o e. O i aqui ele é uma constante, ele vai descer multiplicando e vai manter o e elevado a z, menos, com menos dá mais, né? Quer dizer, desce, né, o menos i aqui, aí nessa etapa que a gente faz o joguinho de sinal, certo? Na outra etapa a gente bota em evidência o i para cortar com esse cara aqui, chegando aqui, que é o cosseno de z. Então, não tem mistério nenhum. Nesse vídeo aqui eu falei que ia ter uma coisa interessante, mas na verdade vai ficar um pouco mais para frente, que é a parte de derivada, né, de funções trigonométricas, só que a gente vai ver uma vertente no Python, tá certo? Então, daqui a uns vídeos a gente vai ver uma coisa bem legal. Até a próxima.